Deus velará por ti, com tuas asas te cobrirá. Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibra a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste teu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Nos desalentos das provações, Deus velará por ti. Nas desventuras das tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Como estiveras, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Olá, amigos de estudos bíblicos da nossa escola dominical online. Estou feliz porque você tem lido a sua Bíblia diariamente, estudado, e está junto comigo agora para juntos estudarmos a palavra de Deus. Você que chega hoje é bem-vindo e nós vamos agora, nesse momento, abrir as nossas Bíblias e também as nossas Bíblias online. E hoje eu os convido a abrir lá nos livros de sabedoria. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, especificamente hoje, Provérbios, capítulo 16. Provérbios, no Velho Testamento, capítulo 16. E nós vamos estudar do primeiro versículo ao versículo 9 e o 33. Inicialmente agora não vamos ler todos os versículos, mas durante a mensagem vamos estar lendo os textos. E vamos estudar o poder e a sabedoria de Deus. O poder e a sabedoria de Deus. Bíblia aberta, então nós vamos ler o texto sagrado. Provérbios 16, 1. Ao homem pertencem os projetos do coração, de Yahvé, do Senhor. Vem a resposta da língua. O versículo 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas Yahvé, o Senhor, pesa o espírito. Versículo 3. Recomenda a Yahvé, ao Senhor, tuas obras e teus projetos se realizarão. Versículo 4. Yahvé, o Senhor, tudo faz em vista de um fim, e até o ímpio para o dia da desgraça. Versículo 5. Yahvé, o Senhor, detesta os altivos de coração, sem dúvida serão punidos. Versículo 6. Com amor e fidelidade expia-se a culpa, a iniquidade e o pecado. Pelo temor de Yahvé, do Senhor, o mal é evitado. Versículo 7. Quando Yahvé, o Senhor, aprova os caminhos de um homem, quando seus caminhos lhe são agradáveis, ele o reconcilia até com seus inimigos. Versículo 8. Melhor é o pouco com justiça, com retidão, do que grandes rendas com injustiça. E o 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho,
mas Yahvé, o Senhor, determina seus passos. Bíblia lida, vamos pedir a Deus a direção do estudo de hoje. Oremos. Senhor, é tão bom nós estarmos na Tua presença, nesta hora para estudarmos a Tua palavra. Como é bom sentir que o Senhor tem falado conosco por ela todos os dias em nossas vidas. E agora, ó Pai, nós estamos juntos para aprender de Ti. Vem falar conosco da Escola Dominical online e vem me usar como um canal, que haja o alimento espiritual que tanto necessitamos. Oramos agradecidos por esse momento e o fazemos em nome de Jesus. Amém. O poder e a soberania de Deus. Eu gosto muito do pregador, o príncipe dos pregadores inglês, o Charles Spurgeon. E eu gostaria de começar a ler um pensamento dele a respeito do nosso tema de hoje, o poder e a soberania de Deus. Todas as coisas se tornam possíveis a nós através da fé. Porém, o poder não está na fé, e sim no Deus em que descansa a nossa fé. E é tão bom poder realmente ter a fé no poder e sabedoria de Deus, descansar a nossa fé nele, como Spurgeon coloca para nós. E também o Ricardo Baeta, um outro teólogo, ele coloca para nós uma grande verdade. Quando reconhecemos a soberania de Deus, aprendemos claramente a tranquilizar o nosso coração. Então a paz, a tranquilidade do nosso coração, quando nós reconhecemos a soberania de Deus em tudo. E ainda ele termina, confiando tudo e todas as coisas nas mãos dele. Como é bom ter um Deus para a gente confiar e colocar tudo e toda a nossa vida nas suas mãos, confiando no seu poder e sabedoria. Estamos hoje no livro de Provérbios. É um livro de sabedoria, um livro que você pode lê-lo todos os dias, um capítulo. Dá para você lê-lo 12 vezes ao ano. É um capítulo por dia, são 12 meses. Dá para a gente estudar e aprender e crescer no conhecimento. É um livro que, em sua maioria, é composto por Salomão, o homem mais sábio que existiu. E aí estão os seus 613 provérbios. Que a gente tem aí para desfrutar, aprender e ter uma intimidade maior com Deus. Provérbios é um livro que se caracteriza muito pela praticidade. E como nós vemos na sociedade hoje prática, ele é próprio para a nossa era. E no capítulo 16, que nós estamos estudando hoje, ele traz algo assim mais profundo, vai mais além do que a praticidade de todo o livro. E aí nós começamos a ver, nesse capítulo 16, o grande e eterno Deus, a sua majestade, a sua magnitude, a sua abrangência, e vemos também a pequenez humana. O infinito, que é o Deus, dialoga com o finito, que é o homem. E a necessidade que o homem tem de viver submisso à vontade do Senhor. É o Criador que tem todo o conhecimento, toda a sabedoria, e a criatura está ali submissa a Ele. Está esperando dele a orientação, o guiar, o acompanhar. E é maravilhoso saber que Ele nos criou, Ele nos deu o seu manual de vida, que é a Bíblia, para que a gente possa prosseguir, caminhar e seguir os propósitos de Deus para o qual nós somos criados. Agora, de maneira nenhuma Deus impede o homem de desenvolver a sua capacidade. Fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, que nós encontramos no livro de Gênesis, que é a capacidade de pensar. Deus nos deu essa capacidade de refletir, tomar decisões. Deus nos dá essa capacitação. Agora, mas o grande desafio que o homem tem é conciliar os atos da soberania de Deus com as ações humanas. Nós temos que estar numa intimidade muito grande com Deus para que a gente possa estar fazendo o que o Criador deseja de nós. Que o nosso Pai, a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, que age soberanamente
E ele proporciona a nós, as suas criaturas. Agora já não somos mais chamados de criaturas, mas somos filhos de Deus através de Jesus Cristo, co-herdeiros de Deus e com Cristo através de Jesus Cristo, e automaticamente confiando na soberania e no poder de Deus, e isso vai proporcionar para nós uma segurança e uma vida de boa qualidade espiritual. Por isso, primeiro ponto importante a se pensar, o poder e a soberania de Deus. Em primeiro lugar, tem abrangência total. Deus tem o domínio total, o controle total. Ele dirige tudo. Então, é maravilhoso poder estar sendo amparado, dirigido, guiado pelo Deus Todo-Poderoso. O Pai, Filho e Espírito Santo em todo o nosso viver. E em primeiro ponto, nós podemos aprender no poder e sabedoria de Deus, ele tem abrangência total. Isso nós aprendemos no texto que nós lemos. Provérbios 16, 3. Recomenda, a ideia aí, consagra, entrega a Yahvé, que é o nome mais sagrado de Deus, ao Senhor, tuas obras e teus projetos, ou seja, seus planos, se realizarão, serão bem-sucedidos. Porque quando nós colocamos diante de Deus, ele aprova, ele abençoa, ele conduz, ele mostra o que é o melhor caminho para a nossa vida. E no versículo 4, ainda a ideia, tem abrangência total. O Senhor e Yahvé, tudo faz em vista de um fim, com um propósito. Porque tudo foi criado com objetivos. Nada nessa vida existe sem um propósito, sem um plano. E até ele coloca aí os perversos, o ímpio, para o dia da desgraça, para o dia do castigo. Tudo tem um guiar de Deus, uma sabedoria soberana de Deus na direção de tudo. E no versículo 33, a sorte é lançada no colo, nas dobras do manto, mas a decisão vem do Senhor. Então é tão bom confiar no poder e na sabedoria de Deus, porque tudo está na sua abrangência, tudo está no seu controle, tudo está na sua direção. Nada acontece na nossa vida se não for cuidado, guiado, guardado pela proteção do Senhor. E aí nós aprendemos que devemos confiar a Ele todas as coisas, Confiar em todas as coisas, porque tudo foi criado para um determinado fim. E nós precisamos aprender dele, receber dele a orientação para tomarmos as nossas decisões. Jamais podemos tomar decisões por nós mesmos. Nós não temos capacitação nenhuma. O pecado fez com que a gente perdesse essa capacitação. E agora, através de Jesus Cristo, no nosso coração, ele nos dá o seu Espírito Santo que habita em nós e nos dá a sabedoria. Porque nós estamos diante do poder e a sabedoria de Deus, um Deus onisciente. O nosso Deus não é um Deus qualquer. Ele é onisciente, ele sabe de tudo. Ele sabe de todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades. Ele conhece toda a minha vida. Ele conhece o que aconteceu comigo na infância, na adolescência, na fase adulta, na terceira idade, enfim, todas as fases da nossa vida. Ele sabe de tudo. Ele age. E se nós olharmos para os museus das nossas vidas, para o passado que tivemos, nós podemos sentir o poder de Deus agindo ali em momentos que a gente parecia que não ia suportar, não ia aguentar. O Senhor operou, tem operado, e Ele é onipresente. É tão bom saber que não estou sozinho em nenhum momento. Nenhum momento. Às vezes temos que tomar decisões, estamos só, sem pessoas junto de nós, mas o Senhor está conosco. Ele nos acompanha, Ele nos dirige, Ele nos guia, Ele nos guarda. E Ele tem o controle providencial de tudo. E é tão bom saber que nada escapa da sua mão. O meu ouvido é guiado pelo Senhor, os meus olhos são guiados pelo Senhor, os meus lábios são guiados pelo Senhor, os meus pés nas minhas mãos, o meu corpo como um todo tem a direção de Deus, tem o cuidado de Deus. Ele conhece todos os meus problemas, todas as minhas necessidades físicas, emocionais, psicológicas e espirituais. E aí a gente vê claramente exposto a total abrangência, com o poder e a soberania de Deus, o Salmo 139. E quando nós lemos o Salmo 139, é um conforto para a nossa vida. Yahvé, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Conhece o meu sentar e o meu levantar. Então, eu acordei e Deus está atento a mim. Eu deitei e Deus está atento à minha vida.
De longe penetram os meus pensamentos. Às vezes eu estou junto de pessoas ali, distante, no meio de pessoas, mas os meus pensamentos estão sendo guiados, estão sendo conhecidos por Deus. Examina o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda não me chegou à língua, ainda nem falei, porque nós não, os nossos pensamentos vai a 1000 por hora. Deus conhece todos, mesmo não expressado em lábios, e já conhece inteiro. Tu me envolves por trás e pela frente. Ele está na minha frente me guardando, Ele está por trás me guardando, e sobre mim põe a sua mão. Eu tenho a mão de Deus em cima da minha vida. Isso que o Salmo 139, 4 e 5 me trouxe. 5 e 6 do Salmo 139. Tu me envolves por trás e pela frente, e sobre mim pões a tua mão. É um saber maravilhoso e me ultrapassa. É alto demais, não posso atingi-lo. Eu não consigo compreender a grandeza de Deus, porque eu sou finito. Eu sou diante de um Deus infinito, um Deus todo-poderoso, um Deus criador do céu e da terra, um Deus que governa tudo, dirige todo esse universo. E ainda vamos lá ao versículo 7 e 8 do Salmo 139, mostrando aí a abrangência total desse poder e soberania de Deus. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não há lugar nenhum na terra que Deus não esteja presente. Se eu vou subo aos céus, como diz o salmista, tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, tu lá estás também. Tu estás lá no profundo. Tu está lá no Titanic, que recentemente foi tentado chegar até ele. Ele está lá onde está colocada a carcaça do Titanic, né? Tudo aquilo que foi destruído no navio. E ele está no mais altos céus, nas maiores galáxias. Ele está em toda parte. É esse Deus que nós confiamos, que tem abrangência total, é soberano, é poderoso. O 9 e 10 de Salmo 139 ainda. Se toma as asas da alvorada, da alva, para habitar nos limites das profundezas do mar, mesmo lá é tua mão que me conduz e tua mão direita me sustenta. Se eu mando meus filhos lá para a China, para a Rússia, se os meus filhos, meus parentes, meus amigos vão lá para o Japão, para a Austrália, o Senhor está com eles lá, como o Senhor está conosco aqui agora. E o versículo 11 e 12. Se eu dissesse, ao menos a treva me encubra e a noite seja um cinto ao meu redor, mesmo a treva não é escura para ti, tanto a noite como dia iluminam para ti, são luz. O Senhor vê tudo, não há trevas, só há luz. E aonde a luz de Deus habita, só há claridade, só há paz, só há alegria. E o versículo 13 do Salmo 139. Aí simboliza muito bem a total abrangência e soberania dele. Pois tu formaste o meu interior. Quando eu estava sendo formado no ventre da minha mãe, ele estava lá trabalhando, cuidando em toda ação. Tu me teceste o seio da minha mãe, no ventre de minha mãe. Ele estava comigo lá no ventre da minha mãe. E ele está me acompanhando em toda a minha existência até o dia que eu vou morar com ele na eternidade. Agora veja bem o versículo 14 ainda, do Salmo 139, mostrando a total abrangência do poder e soberania de Deus. Eu te celebro, te louvo, te dou graças por tanto prodígio e me maravilho com as tuas maravilhas. Conheces até o fundo do meu ser. É tão bom saber que Deus me conhece. Eu não me conheço. Eu sou complexo, mas a complexidade do Joani, a sua complexidade, Deus conhece. Versículo 15. E ainda olha a sapiência do nosso Deus, onisciente, onipotente, onipresente. Meus ossos não foram escondidos, encobertos, quando eu era modelado em segredo, lá quando estava sendo gerado ali, inicialmente, desde o momento da concepção até o momento do nascimento, foi tecido como na terra mais profunda, ali no ventre da mãe, ele estava cuidando de mim, tecendo-me. E ainda ele coloca no versículo 16, Salmo 139, os teus olhos me viram a substância ainda informe, o meu embrião. Quando estava no embrião, Deus já estava comigo ali, presente. E mais importante ainda, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. A minha história já foi escrita por Deus, tudo ali no ventre da minha mãe. Já estava tudo escrito o que iria acontecer na minha história, na minha vida. E essa intimidade, isso que eu vivo hoje, já está sendo coordenado por Deus antes de eu nascer. E observe que no versículo 17 e 18 de Salmo 139 ainda. Que preciosos para mim, ó meu Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasses, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse contá-los, eu ainda não estaria contigo.
É grande demais o nosso Deus. Nós confiamos nesse Deus Todo-Poderoso. Nós esperamos nesse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E ainda observamos que no versículo 19 e 20, o salmista coloca para nós, mostrando a total abrangência de Deus, o seu poder e sabedoria e soberania. Ah, Deus, se matasse o ímpio, homens sanguinários, assassinos, afastai-vos de mim, eles falam de ti com ironia, menosprezando os teus projetos. E o 21 e 22, acaso não odeio os que te odeiam? E não abomino os que contra ti se levantam, se revoltam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. E o versículo 23, sonda-me, ó Deus. É tão importante isso na hora de eu me colocar em oração. Sonda-me, ó Deus, analisa a minha vida, esquadrinha a minha vida, o meu interior, retira de mim tudo aquilo que desonra, que os desagrade. E conhece o meu coração. E olha que ele vai colocando ainda, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Me limpa, me lava, me santifica, me purifica, para eu estar numa vida santa, reta, digna diante do Senhor e viver essa intimidade com esse Deus Todo-Poderoso, soberano e que nos ama com o amor eterno. E o seu amor é tão grande que ele mandou o seu Filho para pagar a minha dívida, pagar por todos os meus pecados. E hoje o seu Filho está à direita de Deus, onde intercede por nós. E graças a ele hoje nós temos essa íntima relação e podemos partir dessa vida tranquilos, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. E através dele nós vamos morar eternamente com o Pai, graças ao poder e à soberania de Deus. Nós temos o nosso catecismo, e no catecismo nós temos uma questão que reforça bem essa premissa, essa ideia. As obras da providência de Deus são uma maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações dela. Tudo está no controle da soberania de Deus. Tudo. Tudo é regido, o sol, a lua, as estrelas, tudo é regido por essa sabedoria, por esse poder e soberania de Deus. E ainda, com Deus no comando do mundo, né? Sua mão pode estar escondida. As pessoas podem não perceber a mão de Deus, pode estar em silêncio, a mão de Deus está em silêncio, mas o seu governo é perfeito e abrange todas as coisas. Esse é um comentário da Bíblia de Genebra. Deus nunca está ausente, mas eles, às vezes, momentos de silêncio, e são momentos de reflexão, mas o momento certo ele há de mostrar o seu poder, agir, operar nas nossas vidas, porque Deus está no comando. E para ele não há limites na sua ação soberana. E Jesus afirmou uma coisa muito importante, e aí claramente mostra a soberania e a grandeza de Deus e uma forma de entender esse processo. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, o capítulo 10, o versículo 29 a 30. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Então, nada acontece se não tiver a vontade divina. Nas mínimas coisas. E ainda quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Mostrando aí, parece uma coisa tão simples, né? Mas todos os fios da nossa cabeça, dos cabelos, ele sabe todos eles, um a um. Como ele sabe todos os nomes de todas as estrelas que ele criou, ele sabe de 8 bilhões do planeta, o número exato de cada fio de cabelo, para mostrar aí a soberania, para mostrar o poder de Deus e para mostrar que nós temos que confiar plenamente nele, descansar nele, esperar nele, entregar a ele tudo e principalmente entregar a nossa vida a ele através de Jesus Cristo. Mas vejam bem, o poder e a soberania de Deus. Primeiro, tem abrangência total. Segundo lugar, não dispensa a necessidade de planejamento. Ele é soberano, ele controla tudo, mas ele vai orientar a nós aí pela Bíblia que não dispensa a necessidade de nós planejarmos. O versículo 1 traz claramente essa verdade de Provérbios 16. Ao homem pertencem os projetos do coração. Nós vamos ter planos, sonhos, idealizar.
mas do Senhor vem a resposta da língua, né? O homem propõe, eu planejo e Deus expõe, Deus abençoa, Deus mostra se é o caminho certo, porque Ele sabe o que é melhor para mim, porque Ele é o meu Criador. Ele sabe o que é melhor para a sua criatura e agora não é mais criatura em Cristo, filho dele, filho de Deus. O versículo 3 ainda ele coloca, né? Fundamentalmente, o reforço que a gente faz aí, a ideia não dispensa a necessidade de planejamento. Por mais que estamos diante de um Deus todo soberano, não dispensa a necessidade de planejamento. Versículo 3, recomenda, né? Consagra, entrega a Yahvé, ao Senhor, tuas obras e teus projetos. Se realizarão, se for o plano de Deus, o objetivo de Deus, a primeira pessoa que eu devo colocar os meus planos, os meus projetos é Deus. Ele direcionar e mostrar qual é o melhor caminho para a nossa vida. Então não dispensa, né, o planejamento. E o versículo 9, em seu coração o homem planeja o seu caminho. É importante, não dispensa o planejamento. Planejar, mas Yahvé determina os passos. O Senhor sabe o que é o melhor caminho, a direção, onde devo ir, os melhores projetos para a minha vida, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Ele quer o melhor para a minha vida. Agora vejam bem, se a gente fizer planos e executar as obras, mas nunca devemos esquecer, a primeira palavra é a última palavra é de Deus. Ele vai direcionar. Por isso quando a gente planeja fazer algo, construir algo, realizar algo, qualquer coisa que eu vou fazer, a primeira pessoa que eu consulto é Deus. Se Ele abre as portas, os caminhos estão ali. Mas se Ele fecha, é para o meu próprio bem. Ele sabe a hora certa, o momento exato, para que eu possa realizar. Mas eu tenho que estar sempre com os projetos, os planos colocados diante de Deus. O homem deve contribuir para o plano de Deus. E é interessante isso, que o homem contribui no projeto de Deus. A gente aprende isso em Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Claramente nós aprendemos aí se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Aí é Mateus, o Evangelho agora, né? Falando a nós, 19, 21. Né? Você vai, planeja, coloca, vende tudo que tem, e traz e vem e segue-me. Quer dizer, você tem aí um projeto a ser feito, você coloca diante de Deus para que Ele possa direcioná-lo. E Deus se agrada que a gente use as nossas faculdades, né, que foram conferidas por Ele, e a gente tenha o mais alto senso de responsabilidade. Em tudo que a gente vai fazer, a gente tem que sempre lembrar, eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. Tudo que eu tenho recebido é de Deus. Eu sou administrador de Deus. O meu corpo pertence a mim. Ele me deu por um período, por um tempo. Tudo que Ele me deu é por um tempo. E eu tenho a responsabilidade. Pois o soberano agir de Deus, eu não posso viver da forma que eu acho, que eu penso que eu quero. Eu não estou aqui para fazer o que eu acho que eu quero. Eu não tenho autonomia. No jardim do Éden, Adão e Eva, antes de pecar, tinham autonomia. Deus deu para eles a autonomia para que eles fizessem adequadamente ali, cuidar, zelar. Depois que o homem pecou, o homem perdeu essa autonomia. Porque a tendência do homem no seu coração é viver para o seu ego. O homem sem Deus é dirigido pelo ego, pelo eu. Eu posso, eu sou capaz, eu consigo. E até caímos naqueles exemplos, né, psicológicos, né, do egoísmo, que é tudo para si. O egotismo, tudo que ele pensa é o correto. E o egocentrismo quer ser o centro do universo. E nós não fomos criados para isso, nós fomos criados para... O centro da nossa vida é Deus. Eu vivo em função de Deus. A minha vida é servir a Deus, porque Ele é o meu Criador. E mais ainda, Ele é o meu Salvador, em Jesus Cristo. A gente aprende isso em Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 15. E aí ilustra para nós o texto bíblico. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos o ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Versículo 14, Tiago 4. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida, é um vapor que aparece por um pouco e depois se esvanece. Essa vida é tão fugaz, tão passageira. Pessoas que estavam conosco semana passada já não estão conosco mais, já estão na eternidade com Deus.
E o versículo 15 de Tiago 4, ao invés disso deveriam dizer, e aí nós temos que viver assim, né? Fazer os planos, os projetos, colocá-los diante de Deus, e sempre com essa referência. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser, não por nós. Então o planejamento é fundamental e a gente deve fazer isso em nossas vidas. Quando a gente lê Lucas 14, 28, nós aprendemos isso. Qual de vós, se quiser construir uma torre? É a orientação de Jesus Cristo a nós. Primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Há um planejamento. Mas a decisão final é de Deus, que tem o poder e Ele é soberano. Então esse planejamento é chave. Isso tem que fazer parte da vida das pessoas. E os especialistas colocam para nós, né, uma frase e um pensamento muito sábio. Quem não gasta tempo planejando, está planejando fracassar. Isso é uma grande verdade. Quem não gasta tempo planejando, está planejando fracassar. E é importante, né? A soberania de Deus não dispensa, porque nós temos que fazer os projetos, os planos de Deus, vai atuar, vai usar para a sua glória. Mas vejam bem, o poder e a soberania de Deus, Ele tem total abrangência sobre tudo. Ele não dispensa o planejamento. Mas, em terceiro lugar, tem como finalidade o bem-estar. Tem como finalidade o bem-estar. E está claro em Provérbios 16, versículo 3. Recomenda, consagra, né, entrega a Yahvé tuas obras e teus projetos, seus planos, serão bem-sucedidos. Porque o mais importante em tudo na vida é ter a bênção de Deus. Eu vou me casar, preciso da bênção de Deus. Eu vou ter filhos, preciso da bênção de Deus. Eu vou mudar de cidade, preciso da bênção de Deus. Eu vou empreender, eu preciso da bênção de Deus. Tudo é necessário que Ele me conduza, que Ele me dirija, Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo a minha vida. É a pessoa que tem o controle total de tudo, de toda a história humana, do passado, presente e futuro, e tem o controle atual da minha vida no tempo presente. O versículo 6 ainda de Provérbios 16. Com amor e fidelidade expia-se a culpa, que é a iniquidade, o pecado. Pelo temor do Senhor Yahvé, o mal é evitado. Então o temor a Deus, o respeito a Deus, isso é chave para eu ter uma vida abençoada na terra, e isso eu tenho que imprimir, passar para os nossos filhos. O temor a Deus, o respeito a Deus em qualquer situação, Ele é o primeiro para que uma vida tenha a bênção nessa vida e eu possa morar com Ele também na eternidade. Versículo 7 ainda, de Provérbios 16. Quando o Senhor aprova os caminhos de um homem, Ele o reconcilia até com seus inimigos. Faz com que seus inimigos vivam em paz com Ele. Ele atua, Ele reconcilia, Ele age, Ele vai à nossa frente. Eu nunca estou sozinho para nada. Em qualquer lugar, a qualquer hora. É uma dificuldade, se eu quisesse falar com Joe Biden, o presidente norte-americano, se eu quiser falar com o presidente do Brasil, o governador do estado e até o prefeito, porque todos têm horários. Mas o nosso Deus, a qualquer hora, 5 da manhã, 3 da tarde, meia-noite, em qualquer momento, 6 da manhã, eu posso falar com Deus poderoso e soberano. E Ele me dá orientação para eu poder realizar os seus propósitos com a minha vida. Então, quando Deus está no controle, dá tudo certo. Tudo dá certo. E há felicidade no coração do homem. Porque o mais importante é ter aquele que sabe o que é melhor para mim. Ele vai me levar para o que é melhor, ele vai me conduzir em qualquer situação. E a partir do instante que a minha vida é regida, guiada pelo poder soberano de Deus, a minha vida tem sido feliz. Porque há um vazio no coração do homem que só Deus preenche. Se Deus não preencher a vida do homem, a vida não tem sentido. Essa vida sem Deus não tem sentido nenhum. Imagine, come, bebe, dorme, nasce, vive, morre, desaparece. Viver como as visões filosóficas aí, que morreu, acabou, comamos e bebamos que amanhã morreremos. São os seres mais infelizes. Mas nós sabemos que isso não é verdade. A Bíblia nos orienta, né? Que nós temos um Deus Todo-Poderoso e que esse Deus nos amou tanto e deu o seu Filho para que a gente se reconciliasse com Ele e tivesse a vida eterna para onde nós estamos caminhando, para a casa do Pai. E muitos que estavam conosco semana passada já estão na casa do Pai. Muitos hoje estão chegando na casa do Pai. E um dia nós vamos estar também chegando na casa do Pai, mas já estamos desfrutando desde agora
com a presença do Espírito Santo em nós, dessa alegria espiritual dada por Deus a nós. E o apóstolo São Paulo, ele alerta sempre a nós, não é? Ele sempre coloca para nós, o apóstolo São Paulo, isso é importante, tem como finalidade o bem-estar. Tudo tem um propósito. O poder e a soberania de Deus. E aí a gente reforça, por isso eu voltei à ideia, para não esquecer, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tudo concorre, tudo tem um propósito. Nunca eu perguntei a Deus o quê? Jamais. Vontade não faltou, mas jamais. Para quê? Qual o plano? Qual o propósito? Nada acontece por um acaso. Eu estava marcado uma consulta médica numa determinada cidade e deu um problema com o jovem que iria estar comigo, me acompanhar. Ele teve um problema e nós não pudemos fazer a consulta. Mas Deus foi soberano, orei e foi marcada para um outro dia. Mas o plano de Deus não era aquele dia específico. Estava marcado há um ano. Há um ano. E eu não me descabelei. Não, porque Deus sabia o que era melhor. Eu vou numa outra data marcada. E é dificílimo encontrar consulta com esse médico. E a pessoa lá conseguiu para mim. Não, daqui 15 dias estarei lá. Então, Deus está operando. A gente não entende, mas Deus sabe o que é melhor. Ele nos conduz, Ele nos guarda, Ele nos dirige. Agora veja bem. E até quando se permite a ação do mal? Ele tem o poder de transformar em bem. As pessoas fazem coisas contra nós. As pessoas tentam nos derrubar. As pessoas falam inverdades de nós, nos caluniam. As pessoas tentam atrapalhar a nossa vida. Mas veja bem, Deus está no controle disso tudo também. E a gente aprende isso com José do Egito. Os seus irmãos tinham ciúme e inveja dele, porque ele teve sonhos que mostravam que ele iria estar no Egito e ele seria a oportunidade de salvar a sua família, o seu povo, salvar o povo de Deus. E ele passou por todas aquelas provas, foi vendido como escravo, foi caluniado lá na casa de Potifar, foi parar na masmorra. E Deus foi esquecido por aqueles que ele havia falado acerca dos seus sonhos, Coperumó e Paderumó, mas na hora certa, Deus o tirou da masmorra, da prisão e colocou no palácio lá de Faraó. E os seus irmãos, após a morte do pai, traziam na consciência o mal que tinham feito com ele, o vendido ali daquela forma. Eles fizeram aquela ação, mas Deus permitiu aquilo com propósitos. É a chamada vontade permissiva de Deus. E olha o que Gênesis traz para nós, 50, 20. Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Deus torna em bem o que as pessoas tentam fazer o mal para nós, para fazer como se vê nesse dia, para conservar a vida em vida a um povo grande. Deus abençoou, usou a vida de José. José é visto como Jesus, no Velho Testamento, é o salvador do povo. E havia miséria, pobre, ele foi antes para o Egito e levou a sua família, o pai Jacó e seus irmãos para o Egito. E a formação do nosso povo, o povo do Israel físico, hoje nós temos parte do Israel espiritual, e esse povo foi preservado pela ação de Deus. Deus abençoou. Os irmãos pensavam que estavam fazendo mal, mas estavam fazendo bem porque Deus estava permitindo aquilo com planos, com propósito. Então não tema ação maléfica para com a sua vida, porque Deus tem um plano, um propósito, e disso está no controle de Deus, como estava no controle da vida de Josué. E até quando permite essa ação, ele tem o poder de transformar. Eu gosto muito de Atos, capítulo 2, versículo 23. Olha o que diz aí. Esse homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. É aquele momento que Pedro está falando com a nação de Israel, ali, com o povo de Israel, após a morte e ressurreição de Jesus. Vocês o mataram, vocês o condenaram. Mas saiba que Deus tinha um plano nisso, um propósito. Jesus Cristo veio para iniciar o reino de Deus aqui entre nós e para nos dar a vida eterna. E o que vocês fizeram, Deus transformou em bem. Porque havia um plano, um propósito, uma presciência de Deus nisso e operou. E hoje, graças à morte e ressurreição de Cristo, nós vamos morrer e ressuscitar e ter a vida eterna. E Deus permitiu que o povo de Israel fizesse aquilo para que realmente se cumprisse a promessa de Deus e a nossa salvação. Ele transformou o mal em bem para nós. Agora vejam bem, até quando, né? E, em 1 Coríntios 2,7,
há um alerta aí colocado para nós. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo falando do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Deus usou tudo, Ele usa tudo para a glória. Até os momentos difíceis, eu acho que mais os momentos difíceis, mais nossa intimidade com Deus cresce, desenvolve e é para o nosso crescimento espiritual. E em 1 Coríntios 2,8 ainda nós aprendemos: nenhum dos poderosos dessa terra, dessa era, o entendeu, pois se eu tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. E ele precisava ser crucificado, pagar a dívida. Quantos animais foram mortos, derramado sangue para que tivesse o perdão? A gente vê isso tudo no Velho Testamento. Mas a partir do que vem Cristo é o sacrifício final. E todos eles apontaram para a ação de Cristo, que deu a vida por nós, pagou a nossa dívida, né? E foi crucificado, morto, sepultado e ressurgiu. E assim que essa semana tive a oportunidade de estar em um funeral, estava olhando o corpo, estava pensando, graças a Jesus, porque aquele Senhor que morreu, estava ali no caixão, ele vai ressuscitar em Cristo para a vida eterna. Agora veja bem, Deus um dia redimirá o seu povo do poder e a presença do mal. Isso é muito importante. Isso tudo vai acabar, é temporário. Essa vida é passageira. Nós estamos caminhando rumo para a mansão celestial, para a vida eterna. E aí em Apocalipse capítulo 21, versículo 27, traz para nós: nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então é muito importante. Nada de corrupção, nada de maldade não vai existir na outra vida. Nisso não entra no céu. E só vão estar lá os que têm o nome escritos no livro da vida. Graças àqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. O receberam o Espírito Santo em suas vidas. Os seus nomes passaram a ser escritos no livro da vida. E na eternidade vão viver com Deus para sempre. Quem não tiver o nome escrito no livro da vida não vai viver eternamente com Deus. Vai viver o que nós chamamos do inferno. E nós estamos aqui para alertar você para essa grande verdade, que você realmente receba Jesus como Senhor e Salvador e possa gozar também de ter o seu nome escrito no livro da vida. E Deus vai redimir tudo, né? Quando a gente lê Apocalipse, que é o último livro, 22, 14 a 15, nós aprendemos aí essa verdade. Então aí nós temos o poder e a soberania de Deus. Né? E essa parte final. Felizes os que lavam a sua... Isso é Apocalipse 22, 14 e 15. Felizes os que lavam as suas vestes para terem direito à árvore da vida e para entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, quer dizer, os infiéis, os que praticam feitiçaria, os imorais, os assassinos, os idólatras, todos os que amam ou praticam a mentira. Cuidado com a fake news. Isso não vai ter na eternidade, e as pessoas que praticam isso, que vivem nisso, que não aceitaram Jesus, que não se arrependeram dos seus pecados, elas vão ser lançadas para sempre no inferno e nunca mais sairão dali. Nós não conseguimos entender o que é inferno porque é a ausência de Deus. E hoje chove na casa de todo mundo. Pessoas que fazem a vontade de Deus, pessoas que não. É o que a gente chama de graça comum, todos recebem. Mas um dia só vão ser beneficiados, só vão estar com Deus os que realmente fazem a sua vontade e têm Jesus como seu Senhor e Salvador. E a soberania, né? É interessante que as pessoas duvidam da sabedoria, né? As pessoas vivem nessa vida como os animais irracionais que nós temos aí que vivem, porque na verdade estão em harmonia. Se você olhar para a natureza, todos os animais, com exceção do homem, estão em harmonia. Eles estão aí fazendo a mesma coisa há milhares e milhares de anos. O homem está em desarmonia com Deus. E há muitas pessoas que não aceitam, não confiam, não têm essa dádiva. E eu acho muito triste uma vida de uma pessoa que vive só para esse momento presente. Vai deixar de existir. Eu acho triste as pessoas que acreditam em ideologias que não têm a segurança da vida eterna. E elas são infelizes. Porque olha, o tempo vai passando e tal, e é terrível. Eu já tive a oportunidade de acompanhar pessoas que partiram dessa vida, não quiseram realmente a bênção, não quiseram se apropriar. Foi horrível a morte dessas pessoas. Estavam totalmente despreparadas, né? Oramos por elas, acompanhamos, mas percebimos que elas não tinham a certeza, a segurança, e foi muito triste ver o quadro daquelas vidas. Agora, nós é diferente.
Quando o Senhor nos chamar, nós vamos alegres, nós estamos com a bagagem já pronta para a eternidade. Agora vejam bem, alguns acreditam na casualidade, né? Em fatalismo, todo tipo de sorte, né? Porque não confiam, não receberam o dom da fé, não têm essa segurança que nós temos o dom da fé dado por Deus. A gente lê em Provérbios, capítulo 16, 33. A sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede em toda decisão. E é tão bom ter a vida dirigida, guiada, amparada, protegida. Eu já tenho um certo tempo de vida e pude ver em todos os momentos da minha vida o guiar de Deus. E a semana eu estava lendo acerca de pessoas que agradeciam a Deus pelos nãos de Deus. Todos os nãos, que foram nãos que os levaram para o lugar certo. Porque Deus sabia o que era melhor para eles. E as pessoas agradecem por isso. Por isso, o cristão expressa com alegria as palavras através do compositor cristão. E é tão bom, né, confiar no poder e a soberania de Deus. E aí diz, as tuas mãos dirigem meu destino. Acaso para mim não haverá, não há acasos, não há coincidência, só há providência de Deus em tudo. E Ele providencia tudo para nós. E é tão bom realmente estar nas mãos de Deus. Eu jamais seguro nas mãos de Deus. Jamais, não dá para segurar. Eu nem canto esse hino segurando a Deus, não tem como. Mas é o mais importante, as tuas mãos, com tua mão segura bem a minha. E Ele tem segurado, tem guardado, e Ele vai me levar para a eternidade. No dia que eu partir dessa vida, não estiver mais aqui, Ele vai me carregar para a eternidade, para morar com Ele, e vou viver eternamente desfrutando dessa vida que Ele prometeu, que Ele conquistou para mim, quando pagou a minha dívida, e pelo cuidado dEle para a humanidade como um todo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que lhe crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E graças a Jesus eu tenho a vida eterna e vou desfrutar com Ele para todo sempre. Concluindo, há um livro do reverendo Júlio Andrade Ferreira, Caminhos Inescrutáveis, até sugiro você a lê-lo, e eu escolhi essa parte do livro para a gente terminar a meditação de hoje, né? O poder e a soberania de Deus. É claro que é algo assim que nós não compreendemos totalmente. Nós entendemos em parte. Isso a gente vai entender completamente na eternidade. Mas nós confiamos plenamente no poder e soberania de Deus. E ele coloca para nós, vendo Júlio, é óbvio que a ação providencial de Deus está fora de nossa possibilidade de conhecer. E por isso se nos apresenta como paradoxal ao pensamento, mas sem deixar de ser um conforto para o nosso coração. Nós podemos não entender, mas nós temos conforto no coração, porque nós confiamos no poder e a soberania de Deus. Ele continua no livro ainda, do Caminhos Inescrutáveis. Saber, por exemplo, que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus é um consolo, mas não é nada acessível ao pensamento. É consolador igualmente colocar nosso futuro nas mãos de Deus. O mais importante, eu confio em Deus, Ele está me conduzindo. Eu posso não entender, mas Ele entende tudo por mim. Ele sabe o que é melhor. E antes de nascer, Ele já estava trabalhando a minha vida. E Ele vai trabalhar durante toda a existência dessa aqui e comigo na eternidade, para todo sempre. Por isso, termino com Mateus 6, 30 a 34, que o reverendo Júlio coloca no livro dele. O versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, se Ele cuida das coisas simples da vida, imagine nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Versículo 31 de Mateus 6. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que... Para que essa preocupação, essa ansiosidade? Por que viver nesse tormento? Porque nós temos o Deus Todo-Poderoso. Temos o poder e a soberania de Deus no controle de toda a nossa existência. Versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Gentios são aqueles que não servem a Deus. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. E também na época de Jesus eram que não eram judeus, os gentios. Então, aquelas pessoas que não confiam em Deus. Agora veja bem, 33. Fundamental. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Se Deus sendo o primeiro da nossa vida, todas as demais coisas são acrescentadas. Então é maravilhoso. Nós aprendemos hoje e confiarmos no poder e soberania de Deus em nossas vidas, através do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Amém.
E eu deixei assim o último versículo, 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Vamos viver o tempo presente. Deixei esse versículo para o final, para lembrar a todos nós. Porque às vezes a gente termina a mensagem e a pessoa, tudo bem, não para pensar. Deixei isso, terminei, coloquei, mas para nós pensarmos, olha, não vos inquieteis com o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Nós vamos confiar no hoje, no presente, no momento. E basta ao dia o seu próprio mal. Então, vamos refletir, pensar e analisar profundamente nesse versículo final, para que a gente possa encerrar a nossa mensagem de hoje, o poder e a soberania de Deus. Nós vamos concluir cantando, né, no final. E eu quero convidá-los a participar desse cântico comigo, aí na sua casa, onde você estiver. A Fanny Jane Crosby, em 1873, ela, com o Phoebe Palmer Knapp, 1873, eles compuseram esse hino, Segurança e Alegria. E o texto é belíssimo. Que segurança tenho em Jesus, pois dele gozo, paz, vida e luz. Com o Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Segunda parte. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, traz dos céus, provas da graça que vem de Deus. E ainda mais, firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver, por Jesus Cristo, por seu poder. E nós estaremos cantando em cada parte. Conta essa história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Graças a Ele, nós podemos desfrutar do poder e a sabedoria de Deus em nossas vidas, através da presença do Espírito Santo em nós. Antes da gente cantar, nós vamos estar em oração. Né? Nós temos vários pedidos, né? E vamos estar orando nesse instante. Pai, como é bom poder chamá-lo de Pai. Pai, Filho e Espírito Santo, unidade augusta. Estamos na Tua presença para adorá-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo, pelo Teu poder e soberania, e pelo Teu amor por nós antes de existir tudo. O Senhor agiu, operou e providenciou a nossa salvação eterna em Cristo. E hoje nós podemos estar aqui na Tua presença, confiando na Sua ação, porque Tu és um Deus onisciente, onipotente, onipresente, e o Senhor tem atuado em nossas vidas. Somos gratos ao Pai, que o Senhor tem respondido as nossas orações. Agradecidos ao Pai, porque hoje os nossos irmãos Yara e Elias Vedek comemoram 50 anos de casados. Gratos pela Tua ação. Estamos felizes também porque Salete e João comemoram também 50 anos de casados. O Senhor esteve operando na vida dessas famílias. E gratos também ao Pai, porque temos orado pelo Marcelo Bragantini, a sua esposa Lucelena, e o Senhor abençoa agora o término da quimioterapia, e já está numa fase melhor, continua cuidando dele, restaurando a sua saúde. Mas nós continuamos, ó Pai, intercedendo pelo reverendo Marcos. Ele sofreu aquele acidente em Tapetininga. Ficamos felizes que a sua esposa voltou do coma e as crianças estão bem, continua operando naquela família. Guarda, Senhor, também, de maneira toda especial, o reverendo Marcos, lá no Mato Grosso. O Senhor sabe como ele está a passar, o assiste com a Tua graça, com o Teu poder. Vem estar com o Luio, lá da Igreja Batista, Senhor, que pediu as nossas orações, esteja operando na vida física dele. E seja o Pai também com o Senhor Rafael e Raquel Soler, que estão precisando da Tua graça física, Senhor, opera neles. Lembramos também, ó Pai, com o carinho do Rian, que o Senhor ouviu as nossas orações, ele foi curado, mas hoje a sua mãe, a Lauriele, está gravemente doente. Que o Teu poder, a Tua graça possa estar operando ali, Senhor. Lembramos, ó Pai, do nosso amigo Paulinho, fez a químio, mas vai ter que fazer uma nova cirurgia, Senhor. O Paulinho, que o Senhor esteja cuidando, abençoando e que possa ser bem feita para o seu tratamento e recuperação. Continua aguardando a Laurinha, Senhor, assim com a Tua graça. Guarda, Senhor, os filhos da Márcia, que estão, a Ana Carla lá na Argentina e o Calone lá em Curitiba. Ela pede para que eles andem nos caminhos de Deus, jamais se afastem do Senhor. E seja o Pai com a dona
Isaíra Takenaka, sua filha Lica, pede as orações porque ela está enferma. Guarda, Senhor, o Beto e a sua esposa Marisol lá na Flórida, Senhor, a pedido de Aline, na sua recuperação. Guarda, Senhor, também o Marcos Vinícius, lá em Cerquilho, Senhor, que está com câncer no abdômen, esteja operando o tratamento, Senhor. E seja, ó Pai, com o seu Melaré, esposa da minha amiga Ivanete, na cirurgia do fêmur que ele está fazendo hoje lá em Piracicaba. Cuida dele. Guarda o meu colega Maurício de Marque, da sua saúde, e seja, Senhor, operando, e a sua esposa também, Dalva, e os seus filhos, seja cuidando deles também, netos. Guarda, Senhor, também o nosso Brasil, esteja guiando, cuidando da situação climática do país, tanto do Brasil quanto da Europa, de outras partes do mundo, dos continentes, e seja cuidando de todos, Senhor. Guarda, Senhor, também aquelas famílias ali que perderam seus entes queridos naquela explosão, no Paraná, daquele silo, aquelas 7 haitianos ou suas famílias ali, esteja cuidando de cada uma delas e dos brasileiros também que estão feridos e até faleceram. Cuida deles, Senhor. Guarda-nos, Senhor, e nos abençoe, e que a nossa vida possa estar sempre confiante em Ti, descansando em Ti e confiando no Teu poder e sabedoria. Versemos por essa escola, nos abençoe e nos dirija sempre, nos guarde e nos proteja. Nós oramos, agradecidos por esse momento, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe mais uma vez, e agora nós vamos cantar o hino. Que segurança em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo eterno, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta essa história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente penso em Ti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo dos céus provas da graça que vem de Deus. Conta essa história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história, cantando assim, Cristo na cruz